Boa tarde, queridos alunos do 8º ano do Colégio Objetivo de Inhandeara. Aqui é a professora Carol. Nós vamos começar mais uma aula de literatura com a apostila de todos os textos, iniciando pelas correções das atividades da semana passada, onde nós começamos o capítulo 2 com o tema reportagem nas mídias digitais e a fotoreportagem, ok? Então aí nós temos esse gênero em foco, que começa com: você sabe onde fica a escadaria do amor de Porto Alegre? E aí vocês tinham bastante páginas para leitura, né? Tinham 5 páginas para leitura, para então vocês responderem as questões de interpretação. Aqui na página 74, nós temos também um vocabulário para ajudá-los na compreensão do texto, caso tenham dificuldade, né, no significado com as palavras. E aí, em relação a este texto, nós vamos para as questões, para a correção das questões. Então, a questão 1, que trata do texto anterior, é sobre o texto publicado no site de um jornal gaúcho, né? E aí vem a perguntinha: você costuma ler jornais em versão online? Isso é uma resposta pessoal. Desculpa, gente, perdão. Isso é uma resposta pessoal. Eu, particularmente, eu leio muito jornal online, né? Eu assisto também jornal televisivo, mas também procuro bastante no BOL, que é o meu e-mail, que eu uso pelo BOL, no Terra. A gente sempre, quando busca online, temos que saber a fonte, se ela é segura, para que não caiamos em fake news, certo? Então, aí, gente, resposta pessoal. Se puder escolher, você prefere ler a versão impressa ou a versão online de um jornal? Bom, pessoal, aí também é uma questão de vocês, né, da opinião de cada um, de qual ferramenta cada um busca, né, para localizar aquilo que precisa. Tem gente que pode ser que prefira a versão online pela facilidade, né, em buscar aquilo que precisa, aquela notícia que precisa. Já tem pessoas que preferem a versão impressa porque gostam de pegar naquilo que está lendo. Então aí vai da opinião de cada um, mas tem que justificar, tudo bem? Pela praticidade, eu gosto da online, mas também gosto da impressa, porque eu também tenho essa questão do pegar, folhear. Eu gosto disso. Inclusive, livro, eu gosto de ler livro impresso. Eu gosto do livro físico, não sou muito de livro online, de livro digital. Bom, a questão 2. A reportagem lida se insere no caderno Almanaque do Jornal Zero Hora. Do que ela trata? Né? Então, ela trata da história de uma escadaria de Porto Alegre. Aqui vocês estão identificando o assunto, né, da notícia. O texto faz uma divisão temporal em sua descrição, contrapondo um tempo passado ao tempo atual. Em que consiste a diferença entre esses dois tempos em relação ao local abordado na reportagem? Bom, segundo o texto, no passado a escadaria era um lugar frequentado por casais apaixonados que tinham uma vista panorâmica privilegiada. Nos dias de hoje, não há mais a vista. O local foi cercado por prédios e vem sofrendo com o vandalismo. O que é vandalismo? Quando as pessoas começam a fazer depredações, a destruir. Pessoas, nós chamamos de vândalos, né? Pessoas que não respeitam, né? Começam a jogar pedras, a fazer reboliço. Bom, no final do texto, um terceiro tempo é anunciado para esse local. Qual é esse tempo e por que ele pode mudar a história desse local? Bom, segundo o texto, há atualmente uma proposta de revitalização da escadaria por parte da comunidade do entorno, da comunidade que está ali por perto, ali, né, ao redor.
né? Então há uma proposta de revitalização da escadaria, né? De revigorá-la. A 3, o título da reportagem em estudo contém aspas e pontos de interrogação. Quais são as funções de cada um desses recursos? Que efeitos de sentido eles constroem no contexto? Bom, as aspas, elas destacam o nome pelo qual a escadaria era conhecida no passado, e o ponto de interrogação marca uma pergunta feita ao leitor. As aspas, elas vão ter sempre a função de, quando você retira algo de um texto e transcreve da forma como ele estava, você tem que fazer a colocação entre aspas para mostrar que aquilo não é seu. Quando você tira um trecho, quando você coloca a fala de alguém, você sempre tem que destacar pelas aspas. E a interrogação para a pergunta, né? Aí nós vamos para 76. Onde fica o local citado no título? Bom, no centro histórico da cidade de Porto Alegre, certo? Qual a relação do título com o assunto central da personagem, da reportagem? Que relação há entre o título e o tema principal da reportagem, né? O título chama a atenção do leitor de hoje em dia, que talvez não conheça a escadaria pelo nome antigo, já que ela se descaracterizou, né? Como ela foi sendo modificada ao longo do tempo, com o passar dos anos, então a atenção aí do título é justamente pelo nome antigo, por conta dessa descaracterização ao longo do tempo. Na reportagem são mencionadas 3 pessoas. Quem são elas e em qual área atuam profissionalmente? Bom, são o jornalista, o escritor e roteirista Rafael Guimarães. A pós-graduada em planejamento urbano Thaisa Festugato e o desenhista Cristiano de la Paz Gelbert. Qual a relação dessas pessoas citadas acima com o assunto principal da reportagem? É que todas têm uma ligação com a escadaria. Cada uma delas tem uma ligação, né? Rafael a descreveu de uma forma poética, né? A Thaís a descreveu de uma forma técnica, né? Cristiano foi o desenhista que a concebeu, né? Foi quem a criou. Então, cada um tem uma contribuição. No capítulo anterior, você estudou a reportagem impressa e aprendeu quais são as características básicas desse gênero. Em geral, essas características se mantêm quando a reportagem é publicada em outros meios, mas também pode haver algumas mudanças, especialmente aquelas relacionadas aos recursos que o meio digital proporciona. A seguir estão descritas características relativas à estrutura da reportagem. Então é muito importante que vocês observem as características do gênero textual que estamos estudando, né? No caso, a reportagem. Assinale aquelas que descrevem recursos e ferramentas que geralmente são utilizados em páginas de jornais virtuais. Então vamos lá, vamos ver se vocês acertaram as frases que vocês assinalaram. Então, bora lá. As características: menu superior com opções de navegação pela página virtual é uma delas. Horários de publicação do texto. Hiperlinks no corpo do texto por meio de palavras e expressões destacadas em cor diferente, negrito e sublinhado. Botões com acesso para ouvir ao vivo a programação da rádio vinculada ao site da reportagem. Barra de rolagem para retroceder e avançar na leitura do texto. E ícones com hiperlinks para redes sociais. Então aqui nós temos as características, né, que estruturam uma reportagem, no caso de jornais virtuais. Nós estamos falando de jornais virtuais, ok? Aí nós tínhamos para a leitura a página 77, que traz o texto Segurança Conquistada através da Arte. Então vamos lá.
As escadarias João Manuel e 24 de Maio do Centro Histórico e Ladrilhar do Jardim Carvalho estavam descuidadas e receberam intervenções artísticas organizadas por moradores dos bairros. Quando espaços públicos sofrem com descaso, os locais acabam abandonados e tornam-se perigosos. As revitalizações fizeram com que as áreas voltassem a ser ocupadas e trouxeram de volta a sensação de segurança. Olha só a imagem, como trata-se, né? Com fotos em imagem, fotoreportagem, sempre tem que ter a linguagem verbal e a linguagem visual. Olha só, aqui nós temos a legenda. O projeto, Se Essa Escala Fosse Minha, reúne vizinhos e frequentadores do Centro Histórico, que trabalham semanalmente na revitalização da escadaria João Manuel. Aí aqui nós temos também, ó, conhecida antigamente como Belvedere do Amor, a escadaria servia de ponto de encontro para namorados. Bem até assim, né? Romântica mesmo. Aí, nós temos na página 77, mais um pouquinho de interpretação, né? Aí nós temos mais leitura, como vocês podem observar. Aqui nós temos, ó, feira, estão vendo? Principal mobilizador da revitalização, o Galpão do Plátano, realiza feiras ecológicas e coloniais no topo da escadaria, fortalecendo a movimentação pelos degraus. Depois nós temos aqui que a escadaria fica localizada no Morro da Formiga, nomeado dessa forma devido aos trabalhadores que o subiam, levando carregamentos do porto. Vistos de longe, eles formavam o que parecia uma trilha de formigas, por isso que chama, né, Morro da Formiga. A escadaria 24 de Maio, no Centro Histórico, ganhou mais cor com o projeto da artista Clarissa Mota Nunes. Então, aí vocês tinham várias fotoreportagens, né, para vocês lerem, analisarem, interpretarem, para então seguir com as questões na página seguinte. Então, vamos lá para as nossas correções. Compare a fotoreportagem à reportagem lida no início deste capítulo. Quais são as semelhanças e as diferenças entre elas em relação a um assunto abordado? Então, em um estamos falando de reportagem, somente a notícia. No outro estamos falando da notícia juntamente com as fotos. E aí é para fazer uma comparação, né? Abordando as semelhanças e as diferenças. Então, o que se pode concluir? Que ambas tratam da escadaria João Manuel. Mencionam a segurança ou a falta dela no local e a proposta de revitalização. Em relação à abordagem central, né, de cada um dos textos, vamos entender. A abordagem central da fotoreportagem é tratar de outras duas escadarias da cidade e tem como foco a revitalização. Já a reportagem, ela trata da história de apenas uma escadaria. Então, há um pouquinho de diferença aí, né, na questão do assunto abordado entre fotoreportagem e reportagem. Enquanto a fotoreportagem, ela trata de mais outras escadarias e o foco é a revitalização, a reportagem ela vai falar apenas de uma escadaria. Seguindo com o item B. Quais são as semelhanças e as diferenças entre elas em relação à estrutura do texto? Ou seja, a forma como o texto foi organizado, a sua estruturação. Então, nós observamos que ambos têm título, fotografias e respectivas legendas, nome do autor, né, ou das autoras. Agora, a reportagem é, na sua maioria, composta de um texto escrito. Contém algumas fotos, mas não é o foco principal, né? O foco principal da reportagem é o texto verbal. Já a fotoreportagem tem menos texto escrito e muitas fotos. Ela vai valer-se mais da linguagem visual. Então, é importante vocês aí observarem essa diferença, embora tenham semelhanças, também possuem diferenças. Questão 7. A fotoreportagem contém informações sobre a escadaria João Manuel que não foram abordadas na primeira reportagem.
Por qual meio a escada está sendo revitalizada? Então, ela está sendo revitalizada por meio do projeto Se Essa Escada Fosse Minha. Na verdade, esse nome, ele faz intertextualidade com uma canção que chama-se Se Essa Rua Fosse Minha. Não sei se vocês conhecem, é uma cantiga de roda. Então, aí ela faz essa intertextualidade, no qual trabalham moradores da região onde está localizada a escadaria. Quem foi o principal responsável pela revitalização e qual a sua relação com a escadaria? Então, quem foi o responsável foi o grupo Galpão do Plátano, que realiza feiras no topo da escadaria. O que há de comum entre essa escadaria e as outras duas mencionadas na fotoreportagem? Todas passaram por processos de revitalização estimulados por moradores e coletivos sociais. Agora, analisando as fotos e as legendas. Quantas fotos foram utilizadas em todas as legendas? Foram 10 fotos, né? 10 fotos foram utilizadas. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, foram usadas 10 fotos em todas as legendas. Vamos lá? Em todas as legendas, sim. Ó, essa foto tem legenda, essa tem legenda. Legenda, 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 legenda. Aqui também, como podem observar, todas as fotos têm legenda. Vamos para a última página de correção. Assinale entre as alternativas a seguir aquelas que descrevem corretamente a função das legendas na fotoreportagem. Então, vocês tiveram que analisar, né, todas essas afirmações e assinalar a que descreve corretamente a função das legendas. Então, a função das legendas as legendas são objetivas e contêm uma descrição sucinta para o leitor compreender o assunto que está sendo abordado na fotoreportagem. E as legendas contribuem para a construção da fotoreportagem, acrescentando informações essenciais para a compreensão da reportagem ao descrever a foto legendada. Não adianta colocar uma foto e não explicar sobre o que ela está dizendo, não explicar do que se trata. Fica uma foto ali meio que jogada, então é crucial a legenda na fotoreportagem. Bom, agrupe as fotos utilizando os seguintes critérios. Local retratado em cada uma delas. Bom, as 4 primeiras, como nós podemos observar, são da escadaria João Manuel. As 3 seguintes, da escadaria 24 de Maio. E as 3 últimas, da escadaria do projeto Ladrilhar. Fotos com pessoas e fotos sem ninguém. 5 fotos com pessoas, as 3 primeiras, a 7ª e a 8ª. 5 fotos sem ninguém, a 4ª, a 5ª, a 6ª e as 2 últimas. Planos retratados segundo o boxe Fotografias e seus planos. Vamos ler? Dependendo do que queremos registrar ao fazer uma fotografia, devemos escolher diferentes planos. Conheça algum deles. Plano geral ou globalizante. É utilizado um ângulo visual bem aberto, próprio para exteriores ou interiores de grandes proporções. Plano médio e de conjunto de ações principais. As figuras são enquadradas por inteiro, com um pouco de ar sobre a cabeça e um para evidenciar o sujeito no espaço em que se encontra. Planos de detalhamento de sujeitos, objetos e ações. Enfoca-se uma parte do corpo e da ação. Primeiro plano. É utilizado para evidenciar expressões, semblantes, gestos, fisionomias e emoções. Consiste no isolamento do sujeito, pouco importando o ambiente em que se encontra. Ok? Então, agora vamos lá. Planos retratados segundo o boxe Fotografias e seus planos. Bom, nós temos aí plano médio, as 3 primeiras, a 5ª, a 7ª e a 8ª. Planos de detalhamento, a 4ª, que foca o detalhe dos degraus coloridos. A 6ª foca o detalhe dos azulejos.
além de poesia e depoimento de moradores. A 10ª foca o inseto na parede com a escada ao fundo. Plano de detalhamento. A 9ª fica o detalhe da montagem dos degraus independentemente do ambiente. Aí nós encerramos as correções e eu já vou passar o que vocês farão para a próxima aula. Aí na próxima aula, na verdade, já era para ter sido passada essa página, eu só não passei porque eu achei que ia ficar muita coisa, mas aí ela é continuação, tá? Na verdade, o ideal é passar tudo quando for o mesmo tema, mas eu quis dar uma brecada para não ficar muita coisa. Então aqui é continuação da interpretação. Aqui agora é a sua vez, não precisa fazer neste momento, tá? Agora é a sua vez, que vai ter aqui o planejamento, então por enquanto não. Aí nós vamos lá para escrever com adequação. Para escrever com adequação, nós vamos ver aqui a modalização. O que é a modalização? Que ao estudar a reportagem, neste capítulo, né, e no anterior, vocês viram que mesmo quando não explicitamos proposital e conscientemente nosso ponto de vista quando a gente escreve um texto, em alguns casos, os termos e as expressões que nós escolhemos, isso permite dar a conhecer o que a gente pensa sobre o assunto, sobre o fato. Muito vai da escolha das palavras que nós fazemos. Então, aqui vocês vão ler esse texto. O estresse realmente contribui para o ganho de peso? Aí vocês vão ler com muita atenção e vir para a interpretação, tá? Vir para a interpretação. Aqui também interpretação. Aí aqui também, até 88. Aí aqui, esse exercícios, vocês vão ler como planetas são criados, como trata-se de literatura, todos os textos, assim, tem bastante coisa para ler, tá? Então, olha só, mega colisão em ponto distante do universo da pistas. Queijos gostam de música? Cientistas testam se maturação ao som de Mozart e Led Zeppelin afeta a qualidade. Bem interessante também, que aí vocês farão essas 2 páginas e aí nós encerramos e nós vamos começar na semana que vem com o artigo de opinião, que vai ser assim, o início do texto dissertativo que vocês começarão a aprender, que é o texto que vai inseri-los, né, no Enem, no vestibular, lá na frente. Eu vou dedicar bastante tempo para este capítulo. É crucial que vocês compreendam. Eu peço que, se vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Mas vamos deixar para começar na semana que vem sobre artigo de opinião, ok? Eu espero que vocês tenham entendido a fotoreportagem, que vocês tenham feito as correções devidas, que não tenha ficado dúvida. Caso tenha ficado, estou à disposição. Por hoje nós ficamos por aqui. Beijo no coração e até sexta com a nossa aula de espanhol.